Boa tarde a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje um conjunto de medidas para reforçar a prevenção e combate à violência doméstica, incluindo linhas orientadoras para a Comissão Técnica Multidisciplinar que realiza hoje a sua reunião instaladora. Estas medidas foram aprovadas na generalidade e são agora entregues à Comissão para desenvolver o trabalho e depois voltarão ao Conselho de Ministros para uma aprovação final dentro de 3 meses. Incidem as medidas sobre as 3 áreas identificadas como prioritárias pela Comissão Multidisciplinar: a recolha e o cruzamento de dados, o aperfeiçoamento dos mecanismos de proteção da vítima nas 72 horas após a denúncia e o reforço dos modelos de formação. E abrangem ainda outras áreas de intervenção, nomeadamente ao nível da sinalização, atendimento e apoio às vítimas e da capacitação das forças de segurança e outros profissionais. Foi aprovada a proposta de lei que altera a supervisão financeira em Portugal, em linha com o modelo existente a nível europeu. A proposta do Governo procede a uma reorganização das funções de supervisão e resolução, procurando aumentar a eficácia da supervisão e reforçar a estabilidade do sistema financeiro. O Governo aprovou ainda o Decreto-Lei que define o modelo de recuperação de tempo de serviço dos docentes, cuja contagem do tempo esteve congelada entre 2011 e 2017. São contabilizados 2 anos, 9 meses e 18 dias, com efeitos a 1 de janeiro de 2019, permitindo mitigar os efeitos dos 7 anos de congelamento sem comprometer a sustentabilidade orçamental. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro das Finanças para mais esclarecimentos sobre o diploma relativo à reforma da supervisão. Muito obrigado, muito boa tarde. Muito sinteticamente, o diploma tem como principal objetivo um reforço da coordenação entre as autoridades de supervisão nacionais. Para isso, é feita uma alteração substancial à forma e ao funcionamento do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que, como sabem, é um órgão no qual estão representados os 3 supervisores setoriais. Nessa dimensão é cometida ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros a responsabilidade de autoridade macroprudencial, que até hoje e ainda é exercida pelo Banco de Portugal, e a presidência do Conselho passa a ser exercida de forma rotativa pelos 3 supervisores, quando até hoje é apenas da responsabilidade do Banco de Portugal. É também autonomizada a autoridade de resolução, em linha com as recomendações da Diretiva de Resolução, que privilegia uma segregação entre as responsabilidades de supervisão e as responsabilidades de resolução. Essa autoridade de resolução tem também uma nova forma de governação, naturalmente, estando no seu Conselho de Administração propostas a presença dos 3 supervisores, 2 representantes do Banco de Portugal, 1 da ASF e 1 da CMVM, sendo o 5º elemento indicado pelo Governo. O objetivo desta alteração na arquitetura da supervisão em Portugal prende-se precisamente, como eu referi no início, num aumento da coesão e da coordenação entre supervisores. Uma das lições mais importantes daquilo que aconteceu durante a crise financeira e de que tivemos esta semana muito debate público de um exemplo daquilo que não correu bem, foi muito e está muito ligado à necessidade e ao déficit que avaliamos que existe precisamente a este nível e de termos necessidade de uma política macroprudencial efetiva e definida em conjunto para todo o sistema financeiro. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado. O Governo aprovou o diploma que define o modelo de recuperação do tempo de serviço aos educadores e aos docentes do ensino básico e secundário para mitigar os efeitos do congelamento que operou entre os anos 2011
e 2017. Com a aprovação deste decreto-lei, que opera a partir de 1 de janeiro de 2019, os educadores e os docentes dos ensinos básico e secundário verão atribuída a contabilização de 2 anos, 9 meses e 18 dias nas suas carreiras. Foi, como é conhecido, um longo e aturado processo negocial, onde o Governo negociou com boa-fé, com abertura, com transparência e com clareza. A solução apresentada pelo Governo significa uma aceleração muito significativa das progressões, contabilizando, como disse, a partir do dia 1 de janeiro de 2019, no limite do esforço financeiro que o país pode comportar. Obrigado. Antes de vos passar para questões, queria destacar mais em concreto as medidas que estão incluídas na resolução do Conselho de Ministros que hoje aprovamos. Em matéria de dados, recolha, tratamento e cruzamento de dados, há medidas que prevêem a harmonização e a interoperabilidade das bases de dados oficiais que existem sobre violência doméstica, no sentido de podermos ter uma plataforma comum para o acompanhamento das vítimas. No que diz respeito à resposta nas primeiras 72 horas, está prevista a elaboração de um manual de procedimentos para as primeiras 72 horas, após a apresentação da queixa, e que integre a elaboração de planos de segurança por profissionais especializados relativamente às vítimas adultas e às vítimas menores. Está prevista ainda um conjunto de regras relativas à comunicação às comissões de proteção de crianças e jovens em risco, quando existam crianças, à comunicação dos desenvolvimentos processuais entre o Ministério Público e as forças de segurança e ao reforço e diversificação da formação, apresentando um programa de formação conjunto ou com módulos conjuntos entre as diferentes profissões. Para este programa de formação, quando ele vier a ser definido, existe um pacote de financiamento de 6,5 milhões de euros previsto nos fundos europeus. Relativamente às medidas de acompanhamento e atendimento das vítimas, está previsto o alargamento da criação de gabinetes de apoio às vítimas nos departamentos de investigação e ação penal. Hoje serão assinados os primeiros 6 protocolos e a ideia é prosseguir com um calendário este alargamento. Está prevista a reestruturação do serviço de informação a vítimas de violência, garantindo um atendimento especializado durante 24 horas por dia, bem como a definição de um procedimento de registro, tratamento e partilha de dados sobre situações de violência doméstica sinalizadas no sistema de saúde em Portugal. Finalmente, no que diz respeito à resposta judicial, o Governo decidiu criar um grupo de trabalho no sentido de estudar, na sequência das recomendações feitas no relatório do Grevio, a possibilidade de, no atual quadro constitucional, se implementarem soluções que permitam a unificação no mesmo tribunal de competência mista da decisão das causas em matéria de responsabilidade parentais, violência doméstica e maus tratos. Estamos agora disponíveis para as vossas perguntas. Perguntaram ao Ministro da Educação, acabaram de aprovar o decreto relativamente aos professores. A minha pergunta é quando é que tem feito e a partir de quando, se é de janeiro de 2019, e se já está preparado e se vão ser tomadas medidas, uma vez que os sindicatos dos professores já avisaram que o terceiro período ia ser turbulento, com possíveis greves às avaliações, se está preocupado com esta contestação e se vão tomar algumas medidas. Passo a palavra ao Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado. Bom, o que foi aqui já explicado é que este diploma opera a partir do dia 1 de janeiro de 2019. Tem retroatividade. A entrada em vigor, como é óbvio, foi aprovado aqui hoje e agora o trabalho é do Sr. Presidente da República, que tomará, dentro dos prazos legais, o seu tempo para decidir relativamente a este diploma. Relativamente às questões que coloca, relativamente às legítimas formas de reivindicação que estão ao dispor dos trabalhadores no nosso sistema democrático, é preciso distinguir, e as nossas escolas têm-no feito com muita clareza, com muita responsabilidade, as duas pistas paralelas onde estas questões correm. Por um lado, a concretização dos projetos pedagógicos das nossas escolas e, por outro lado, como eu disse, as reivindicações que as organizações sindicais apresentam e as formas de reivindicação que consideram justas, que consideram legítimas e que estão ao dispor das organizações sindicais. São duas pistas que são paralelas e, nesse sentido, como é óbvio, o Governo respeita as formas de luta dos trabalhadores, mas acreditamos também com veemência que os trabalhadores, as comunidades educativas cumprirão o trabalho que tem que ser feito e o direito à educação das nossas crianças e jovens. Esse é algo que eu estou absolutamente convencido que também é uma preocupação primária e diária das nossas comunidades educativas e também dos nossos trabalhadores. A não
teme esta contestação do terceiro período e que haja mesmo uma paralisação, neste caso, do terceiro período de aulas? Bom, o que temos assistido é que as organizações sindicais impõem as suas prioridades nas mais variadas formas de luta que têm ao seu dispor. Eu o que vou dizer novamente é que eu acredito que as comunidades educativas cumprirão os seus projetos pedagógicos, tendo também em atenção a concretização desses projetos pedagógicos e o direito à educação que as nossas crianças, que os nossos jovens, que as famílias que entregam às escolas portuguesas a educação dos seus filhos acreditam que vai acontecer com normalidade e com aquilo que nós queremos vista concretizada nas nossas escolas, que é a concretização dos projetos pedagógicos das nossas escolas e que tudo possa acontecer como tem que acontecer nas nossas escolas, como aliás é apanágio do nosso sistema educativo. Boa tarde, Irina Mel, da Agência Lusa, para o Ministro das Finanças. Eu gostava de saber quem é que vai financiar estas duas novas entidades que são criadas, se serão com novas taxas sobre as empresas que operam no setor financeiro. Gostava de saber como será feita a fiscalização da IGF ao Banco de Portugal, à exceção da parte política monetária, e se é assim, e sobre a clarificação da lei, sobre a idoneidade dos dirigentes do Montepio, como é que será feita essa clarificação da lei? Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado. Nós não estamos a criar novas funções no sistema financeiro, nem aliás novas entidades. Na verdade, estamos a reduzir o número de entidades que existem no espectro global de entidades que supervisionam o nosso sistema financeiro. Estamos também a diminuir o número de lugares de direção, de administração nesse conjunto de autoridades. E, em particular, estamos a reduzir o número de nomeações do Governo para essas autoridades. Daí que o financiamento vai ser feito exatamente nos mesmos moldes em que é feito hoje e não antecipamos nenhum aumento dos custos de funcionamento, antes pelo contrário, pelo aquilo que acabei de referir, destas autoridades para os supervisionados. A segunda questão era sobre IGF. Não há nenhuma alteração no quadro legal da IGF e do envolvimento da IGF nesta dimensão. Ele já hoje existe e nós vamos manter o mesmo tipo de supervisão também na área inspectiva sobre cada uma destas instituições. E, finalmente, a questão que me colocou, o quadro legal é para o Governo bastante claro. Por vezes, mesmo um quadro legal que para uns é claro, para outros pode não ser. Nós estamos, obviamente, muito empenhados em que o quadro legal existente seja cumprido e faremos, obviamente, em cooperação com todas as entidades que nele estejam envolvidas, todos os esforços para que assim venha a ser e clarificações que venham a ser necessárias serão produzidas, mas quero reafirmar que nenhuma dessas clarificações será uma alteração do quadro legal já definido pelo Governo. Boa tarde, Margarida Peixoto, do Jornal de Negócios. Eu queria confirmar se o parecer do BCE já chegou ou não ao Governo e o que é que acontecerá se o BCE propuser alterações à reforma que foi agora aprovada. Queria também, em relação a esta questão da IGF, falou aqui em clarificar o quadro legal. Isso significa deixar na lei mais claro que a IGF pode fiscalizar o Banco de Portugal ou não? Não há nenhuma alteração prevista nesse campo. Depois também, em relação agora ao procedimento da reforma, isto vai para o Parlamento, o Governo está à espera de haver alterações à reforma, como é que lida com a possibilidade desse tipo de alterações? Obrigada. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado. Nós ainda não recebemos o parecer do BCE, deixámos correr o prazo legal para que esse parecer chegasse.
Estas situações são comuns nestas circunstâncias e, por isso mesmo, o mesmo quadro legal prevê, ao nível europeu, que o processo legislativo possa continuar e que não tenha esse processo legislativo mais nenhuma interferência que não seja aquela que decorre do momento em que recebermos esse parecer, ele puder ser incorporado no processo legislativo, que, como todos sabemos, transita hoje para o Parlamento português. É uma reforma trabalhada durante longuíssimos meses, como todos sabem. Foi iniciada através de um pedido meu, Ministro das Finanças, a um conjunto de 13 individualidades, cobrindo um vasto espectro de opiniões sobre o funcionamento do sistema financeiro, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista até ideológico. Essa auscultação deu origem a um grupo de trabalho de uma qualidade muito, muito significativa, que trabalhou também durante vários meses na primeira proposta legal deste diploma, na primeira versão, já numa abordagem jurídica deste diploma. Todos os supervisores tiveram um acompanhamento muito próximo deste processo e foram sendo também auscultados ao longo do resto do tempo muitas outras partes que, enfim, de alguma forma possam vir a estar envolvidas no resto do processo. Mas é uma proposta de lei, portanto o Parlamento terá que se debruçar sobre ela e a aprovar naquilo que for a vontade última do Parlamento. Nós conhecemos as propostas de lei que existem no Parlamento, sabemos e temos conhecimento das resoluções que entretanto foram aprovadas sobre esta matéria. Elas são refletidas e já estão em grande medida refletidas nesta proposta, que é uma proposta muito equilibrada, não direi consensual, porque na verdade não há reformas consensuais, mas é seguramente uma reforma que cobre muitas das preocupações que hoje a sociedade portuguesa tem para com o sistema financeiro e para com a sua supervisão. Eu referi há pouco que estamos numa semana particularmente sensível sobre esta matéria, atendendo ao debate que hoje temos colocado na sociedade portuguesa e que, mais uma vez, também hoje vai ter reflexo no Parlamento, numa audição que eu vou ter na COFMA. É muito importante que se perceba que podemos fazer melhor, que podemos melhorar deficiências que este quadro de supervisão tem, que elas estão muito relacionadas com a necessidade de ter um sistema mais entrosado, mais cooperante e que os diferentes intervenientes percebam essa necessidade. Em relação à clarificação que eu fiz, foi dirigida à questão das mutualidades, mas eu posso clarificar que na questão da inspectiva da IGF, obviamente, ela não tem nenhuma incidência naquilo que é a participação do Banco de Portugal no Sistema Europeu de Bancos Centrais e que essa atividade goza nos tratados europeus de um grau de independência que, obviamente, a República Portuguesa cumpre e todos estamos sujeitos. Não há, a partir daí, nenhuma alteração de substância na intervenção da IGF naquilo que é o espaço onde ela possa intervir no Banco de Portugal. Boa tarde, Janete Frazão, da CMTV.
A minha pergunta é para o Ministro das Finanças também e tem que ver com o Ministro disse há pouco, portanto, que esta supervisão passaria a ser exercida de forma rotativa, portanto, uma supervisão que até agora era apenas da responsabilidade do Banco de Portugal. Queria perceber porque é que conduziu à necessidade de alargar este leque de supervisão, precisamente, que no fundo acaba por retirar poder, pelo menos exclusivo, ao Banco de Portugal, e depois também tentar perceber de que forma é que vai funcionar esta rotatividade, qual é que será o critério. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado. Uma clarificação, ou tornar mais exata a forma como me colocou a pergunta, e porventura não terei sido suficientemente claro, aquilo que é rotativo é a presidência do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Que é o Conselho que vai ter responsabilidades na política macroprudencial, como autoridade macroprudencial. Não é uma redução das responsabilidades do Banco de Portugal, antes pelo contrário, é uma partilha das responsabilidades do Banco de Portugal com os outros supervisores, no contexto do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, que depois tem uma incidência na sua presidência. A presidência, de facto, é rotativa e terá a duração de 1 ano para cada um dos supervisores. Enfim, a ordem pela qual ela se executará, eu não lhe consigo dizer, enfim, será uma questão apenas a definir na altura, mas terão presidências com duração de 1 ano, e que irão rodando sequencialmente pelos três supervisores. E, portanto, é aí que se dá a maior transformação desta reforma no conjunto do sistema e a autonomização da autoridade de resolução. Nós, neste momento, temos legislação sobre a resolução bancária, mas na Europa estão a ser desenvolvidos esforços de estender o quadro legal da resolução a outros setores, por exemplo, os seguros, e esta reforma mimetiza, de facto, bastante de perto aquele que é o quadro institucional de supervisão financeira na Europa e, portanto, preparamos já o quadro português para esses desenvolvimentos que se antecipam no futuro. Partilhar responsabilidades não é ter menos responsabilidades, eu diria mesmo que é ter mais responsabilidades. Aquilo que nós aprendemos da crise financeira é que as coisas correram pior quando os supervisores não partilhavam as suas responsabilidades. Quando cada um ficava com as suas responsabilidades e não as fazia valer nem refletir naquilo que eram os riscos, sempre e necessariamente comuns e agregados do sistema financeiro. E, portanto, isto será um passo muito significativo na atribuição de maiores responsabilidades a cada um dos supervisores. Sónia Ferreira, da Agência Lusa. Eu queria perguntar à Ministra da Presidência se podia explicar um bocadinho melhor aqui um ponto das medidas, das recomendações que foram aprovadas, que tem a ver com a criação do grupo de trabalho para estudar no atual quadro constitucional a possibilidade. Eu tinha percebido que seria precisa uma alteração à Constituição para criar estes tribunais especializados. Portanto, pelo que percebo, está-se a estudar a possibilidade de, com a Constituição atual, avançar com essa medida, mas queria que explicasse um bocadinho melhor. Bom, muito obrigada. Sim, como sabe, a Constituição impede a criação de tribunais especializados por tipo de crime, e não é isso que aqui está em causa. O que aqui está em causa é nomear um grupo de trabalho para estudar a possibilidade de, nestes casos, dada a vulnerabilidade das vítimas, ser possível e fazer sentido, no sentido de ser eficaz, que o coletivo inclua também um juiz, um magistrado de família.
E, portanto, o que aqui está em causa não é a criação de um tribunal especializado em violência doméstica, é estudar se é possível, no quadro da Constituição, e se é eficaz, se responde a algumas questões que são levantadas nos relatórios, nomeadamente de distância entre estes dois tribunais, prever um coletivo que, além do juiz de direito penal, inclua também um magistrado da área da família. É este o mandato deste grupo, no sentido de, tendo esta recomendação internacional, estando a viver o alarme social justificado que estamos a viver sobre o tema da violência doméstica, julgamos que devemos explorar ao máximo a capacidade que a Constituição nos dá de dar aqui uma resposta com um maior nível de especialização, não sendo um tribunal especializado. Boa tarde, Leonor Matheus Ferreira, do ECO. Tenho duas questões para o Sr. Ministro das Finanças em relação à reforma da supervisão financeira. Falou na diminuição das nomeações por parte do Governo aos supervisores e pedia-lhe se podia clarificar em que é que consiste esta diminuição das nomeações. E perguntava-lhe ainda se no âmbito da reforma se há mudanças no mandato do Governador do Banco de Portugal e dos administradores. E uma questão para o Sr. Ministro da Educação sobre a recuperação do tempo dos professores. Se vai ser feito de forma faseada ou tudo de uma vez, se já está previsto. Obrigada. Sr. Ministro das Finanças. Em relação às questões que me coloca, a redução decorre, a redução do número de nomeações do Governo decorre, ou seja, vai em paralelo com a redução do número de cargos de topo na administração do conjunto das entidades que supervisionam o sistema financeiro. Posso-lhe dar um exemplo concreto. Nós propomos a redução do número máximo de membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal para 6. Essa alteração vai em conjunto com uma alteração substancial na duração dos mandatos, que passará a ser um mandato único, com a duração de 7 anos, ao contrário do que acontece hoje, de ver 2 mandatos com a duração de 5 anos, 2 mandatos no máximo. É nesta linha que essas alterações são feitas. Há também um alinhamento mais próximo das regras de funcionamento dos 3 supervisores, e tudo isto é feito, quero sublinhá-lo, no escrupuloso cumprimento daquilo que são as prerrogativas de independência, quer enquanto reguladores, quer no contexto do Sistema Europeu de Bancos Centrais, que, em particular, o Banco de Portugal usufrui. Nós consideramos importantíssima a manutenção escrupulosa dessa independência, que está nos tratados europeus, que versa, em particular, dimensões de política monetária, que não podem e não serão postas em causa com esta reforma. Eu gostaria de aproveitar para acrescentar, em relação à questão da IGF, que já me foi posta 2 vezes e, portanto, presumo que possa subsistir alguma dúvida, que a IGF fiscaliza o Banco de Portugal naquilo que é a dimensão de execução dos dinheiros públicos, de contratação pública e de administração financeira. Isso é exatamente o que já existe hoje e, portanto, o entendimento que está vertido nesta proposta de lei não altera esse entendimento. Sr. Ministro da Educação. Muito obrigado. Todos os docentes receberão a totalidade dos 2 anos, 9 meses e 18 dias no momento da primeira progressão a partir de 1 de janeiro de 2019. Nesse caso, aconteceu ou venha a acontecer, porque em alguns casos já aconteceu nestes primeiros 2 meses e poucos dias de março. Por isso,
terá efeito a partir do dia 1 de janeiro de 2019 e receberão a totalidade destes 2 anos, 9 meses e 18 dias na sua carreira para progressão, havendo efeitos retroativos naqueles que tiveram uma progressão nestes primeiros 2 meses e poucos dias deste ano de 2019. Boa tarde, Margarida Peixoto, através de Negócios. Eu queria só, já agora, perguntar, uma vez que o entendimento sobre a IGF é o mesmo, quantas auditorias, ou se já foi feita alguma auditoria da IGF ao Banco de Portugal, nesse mesmo âmbito que falou, que é já possível? Senhor Ministro das Finanças. Ora, aí está uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta numérica. Sabemos e sei que foi pedir por gabinetes do meu Ministério a avaliação de determinados documentos do Banco de Portugal ao longo desta legislatura, mas eu não tenho informação estatística e, portanto, terei o maior prazer que existe essa possibilidade e que foi pedido parecer sobre aspectos concretos nestas dimensões do Banco de Portugal, sim, e o número não sei. Boa tarde. Queria novamente perceber. Falou que não ia haver acréscimo de custos porque iam ser reduzidos outros. Falou agora do Banco de Portugal, há outras reduções de administradores, ou como é que vai ser feita essa redução de custos? Porque estamos a reforçar uma entidade, não é? Com uma entidade jurídica e reforço de gente, e vai ser criada uma à parte. Como é que há uma redução de custos com estes reforço de poderes? E queria que me explicasse os períodos de incompatibilidade à entrada nos supervisores financeiros e os períodos de nojo à saída que estão definidos nesta proposta. Obrigada. Senhor Ministro das Finanças. A poupança, ou melhor, a racionalização do sistema ocorre porque, numa das dimensões, porque há, de facto, menos cargos, na outra porque consideramos mais eficaz e eficiente a distribuição das responsabilidades da forma como hoje estamos a propor. Já existe hoje uma autoridade da resolução, já existe hoje uma autoridade macroprudencial que é atribuída ao Banco de Portugal, portanto não estamos a criar nenhuma responsabilidade nem nenhuma função nova. Estamos apenas a racionalizá-la no contexto do sistema e acreditamos que a partir daí possam, e é natural que surjam, essas poupanças. Não é, confesso-lhe, a maior preocupação desta reforma. A maior preocupação desta reforma é tornar a supervisão do sistema financeiro mais robusta e com mais capacidade de responder aos desafios que, como sabem, no setor financeiro não param de ser criados. Em relação ao período de nojo, à entrada, os supervisores financeiros não podem deliberar nem decidir sobre entidades com as quais tenham tido um vínculo ou relação contratual nos 3 anos anteriores ao início do mandato. No período de nojo à saída, ele é de 2 anos e é neste momento alargado ao Banco de Portugal. Bom, muito obrigada a todos. Até à próxima quinta-feira.